Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado, exaltado seja o nome do Senhor, nosso Deus, que vive e reina para todo sempre, amém? No Salmo 51, Davi confessa o seu pecado e suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto, amém? Tem misericórdia de mim, Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar, amém? Aqui o salmista, muito boa tarde, irmã Genir, querida, a paz do Senhor. O salmista, né, ele tinha pecado contra Deus, cometido adultério, mandado Urias, o marido de Betseba, para morrer, né? E aí o profeta vai lá, repreende Davi, e Davi tem uma convicção muito grande de pecado, pede perdão para Deus, né? E Deus fala, né, que um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita, amém? Santo Deus, Jaraci, muito boa tarde, querida. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da nossa paz. Louvado, exaltado seja o teu nome para todo sempre. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração são para ti, Senhor, pois tu és digno, tu és santo e merecedor. Muito obrigada por tão grande amor, muito obrigada por misericórdias novas, Senhor. Muito obrigada pela tua bondade que se estende de geração em geração. Muito obrigada porque misericórdias novas o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, eu quero colocar, Senhor, a saúde de cada um, te pedir que o Senhor esteja visitando do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor, com aquele bálsamo que quebra todo jugo. Senhor, derrama, Senhor, o azeite do Salmo 23, faz o cálice transbordar. Senhor, ó Deus, derrama uma unção de cura, uma unção de poder sobre cada vida, Senhor, que entrar nessa live. Visita, Senhor, o Isaías, a irmã Genir, Senhor, a irmã Jaraci, todos que entrarem, Senhor, sejam tocados de maneira sobrenatural, porque o Senhor é o Deus que trouxe salvação, cura, libertação, cura da alma, cura nos sentimentos, cura nas emoções. Ministra a unção de Manassés, o Deus que faz esquecer todo o passado se passou de sofrimento, em nome de Jesus, e nos torna duplamente frutíferos na terra da nossa aflição. Senhor, derrama uma unção nova, derrama poder, derrama cantaralaia, raia cheias tu e elamaste cantaralaia, do teu espírito de forma sobrenatural, unge a cada um com poder, Senhor, dá, Senhor, resistência, Senhor, ó Deus, para resistir todo o mal, dá uma unção de poder, uma unção sobrenatural, abençoa, Senhor, as famílias, Pai, nós profetizamos a tua bênção sobre as famílias, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta
acrescentadores, nós colocamos diante de ti filhos, noras, genros, netos, toda a nossa parentela, Senhor, que seja cuidada, guardada, que seja, Senhor, visitada pelo teu Santo Espírito. Pai, que todo espírito de contenda, toda perturbação, Senhor, ó Deus, toda divisão caia por terra em nome de Jesus. Nós abençoamos a cada vida e profetizamos o melhor de Deus, profetizamos vida onde existe morte, restauração onde é necessário, ressurreição, vida abundante, porque é isso que o Senhor nos trouxe, e nós declaramos, Senhor, a tua bênção, a tua graça, a tua proteção, as bênçãos do Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, não vai faltar repouso, não vai faltar direção, não vai faltar unção, não vai faltar, Senhor, ó Deus, uma mesa preparada de honra na presença dos adversários. Unge a cabeça com óleo e faz transbordar, e que a bondade e a misericórdia venha nos seguir todos os dias da nossa vida, porque com amor nós nos apegamos a ti. O Senhor nos guardará, nos livrará, nos dará abundância de dias e nos mostrará a sua salvação em cada situação. Em nome de Jesus, abençoa a nossa nação. Pai, nós não vamos nos cansar, Senhor, até que essa taça do céu transborde, Senhor, com as orações dos santos, Senhor, porque o Senhor não rejeita a oração. Senhor, entra com providência, nós declaramos: levanta e resplandece, Brasil, que venha a tua luz do Senhor, de norte a sul, de leste a oeste, em cada canto dessa nação, trazendo revelação do que está encoberto, oculto. Levanta nações vizinhas para ajudar. Levanta, Senhor, ó Deus, pessoas valorosas, Senhor, ó Deus, para entrar em ação, Senhor, porque nós não entregamos a nossa nação à malignidade, mas nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha nesta nação e faça uma obra nova, uma obra de poder, uma obra de restauração. Levanta uma igreja forte, uma igreja ativa, porque a tua palavra fala que o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Dá, Senhor, esforço ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Recantar alaia, aia cheias tu e alamas. Senhor, visita com uma unção sobrenatural do céu. Quando houve o derramar do teu Espírito, Senhor, houve, Senhor, ó Deus, houveram coisas sobrenaturais, e nós te pedimos que o Senhor intervenha com o sobrenatural do céu nessa terra. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, as nações, abençoa, Senhor, ó Deus, os povos que estão clamando pela tua intervenção, Senhor. Socorre e intervém com o teu poder, com a tua mão sobrenatural, em nome de Jesus, amém, amém. Muito boa tarde, Valmir, bem-vindo, irmã Jaraci, irmã Genir, que eu já cumprimentei todos que entrarem nessa live, sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Então tinha um pregador muito famoso, né? E o diabo apareceu para ele e pegou uma lista, falou assim: olha, você fez isso, você fez aquele outro, aquilo, né? Fez uma baita de uma lista do pecado daquele homem, né? Aí aquele homem falou: ai, você esqueceu desses também. Mas olha, riscou assim e falou: lavado pelo sangue de Jesus, perdoado por Jesus Cristo. Então, não deixa o diabo te acusar. Se tem algum pecado aí, confessa, pede perdão, se arrepende, toma posse da libertação, né? Do sangue de Jesus que lava qualquer pecado, amém? Glória a Deus, né? Por isso que o sacrifício dele foi tão penoso, tão grande, né? Mas o sangue dele tem poder para lavar o pior dos pecados, porque o sangue de Jesus é incontaminado, é puro, amém? Então, nós estamos falando sobre a parábola dos trabalhadores, né? O apóstolo João, em 1 João, fala: filhinho, já é a última hora. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos chamados, né, para a seara do Senhor. O Senhor declara, né, que é grande a seara e poucos são os ceifeiros, que nós possamos rogar ao Senhor da seara que chame ceifeiros para a sua seara, amém?
Então, porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando a um dinheiro, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram, né? Então, os trabalhadores da madrugada foram os patriarcas e os profetas, né? Israel não percebeu a visitação, né? Os profetas, os patriarcas anunciavam a vinda do Messias, e quando ele veio, Israel não percebeu a visitação, né, do Messias. Então existem coisas, né? Eles estão aguardando até agora naquele muro das lamentações. Aquele muro é uma parte do templo de Salomão que sobrou. Então eles estão lá clamando, esperando o que já aconteceu, né? Então são 3 coisas que nós perdemos, né? A oportunidade, a palavra lançada e a flecha, né? E a flecha lançada. São coisas que nós perdemos e temos que tomar cuidado para não perder, né? Então, a hora terceira era a hora nona, foi quando foi derramado o Espírito Santo sobre Israel, né? Que Jesus subiu e falou: vocês fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de um poder sobrenatural que vem do céu. Um poder que vai dar unção, vai dar graça, vai dar força para vocês vencerem todas as lutas, né? Porque Jesus, como homem, foi batizado com o Espírito Santo, foi batizado nas águas e no mesmo instante foi batizado pelo Espírito, né? Então essa festa de Pentecostes, como eu falei já há alguns dias, né? Jesus fala: a promessa é para vós, né? E para todos quantos o Senhor chamar. Então, nós estamos longe daquele dia, mas o batismo com o Espírito Santo é para nós, porque é um revestimento de poder sobrenatural, né? Então, a igreja estava reunida, né, 9 horas da manhã, eles estavam todos reunidos no cenáculo. Primeiro começaram 500 pessoas, né, entraram lá no cenáculo, viram que estava demorando o derramar do Espírito Santo, só ficaram 120, e toda a situação é essa, né? O Senhor conhece o coração daquele que é perseverante, aquele que persevera recebe as bênçãos, né? E aí, de repente, estava tudo fechado, veio um vento veemente do céu, né? E encheu aquele lugar, e foram vistas por eles línguas de fogo. O Espírito Santo desceu, Jesus subiu, ressuscitou e subiu, e ele enviou, ele falou: eis que vos envio a promessa do meu Pai, né? Está em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aqueles 120, né, pousaram línguas de fogo sobre eles, e eles foram cheios do poder, cheios do Espírito Santo, né? Então, quando Adão dormiu, né, que Deus cortou, cerrou ele do lado, tirou um osso, a mulher foi tirada de um lugar mais delicado, né, irmã Geni? Ela é mais sensível, né? Então, quando o osso foi tirado de Adão, ali estava nascendo Eva. E o segundo Adão é Jesus Cristo, né? Quando o soldado foi lá e furou ele do lado, jorrou o resto do sangue e água, né? Ali estava nascendo a igreja, e no Pentecostes a igreja foi inaugurada, né? Então, eles tiveram a maior colheita, tiveram uma enorme colheita, porque tinha povos de todas as nações. Muito boa tarde, Noemi, minha querida. Povos de todas as nações que estavam ali para a festa de Pentecostes, que era a festa onde eles levavam, né, as primícias das colheitas. Boa tarde, na paz do Senhor, querida. Então, ali, eles receberam o dom de falar na língua de todos aqueles povos que estavam lá. Eles pregaram para aqueles povos e o evangelho se espalhou, né? 8 anos depois, o Espírito Santo veio a Samaria,
Samaria, né? O Espírito Santo foi derramado em Samaria. Ontem que eu preguei sobre a mulher samaritana, né? Que ela tinha 5 maridos e o que estava com ela não era marido. E ela estava no poço, né? No poço que Jacó deu para José, lá em Sicar, e Jesus parou para descansar e os discípulos foram para a cidade comprar comida. Aí Jesus pede água para ela, né? E ela fala, como? Sendo tu judeu, me pede água, né? E porque o judeu não falava com mulher nem com os samaritanos, eles tinham briga política, né? Aí Jesus falou, se você soubesse, você me pediria, eu te daria água viva que vem do céu, que é a palavra do Senhor, né? Então, aí Jesus estava provocando sede no coração dela. E aquela mulher tem um encontro com o Messias, né? Porque Jesus fala, ela fala assim, a nossa nação fala que é aqui que deve se adorar, os judeus falam que é em Jerusalém, mas Jesus fala, chegou a hora, o Pai procura quem o adora em espírito e em verdade, né? Porque se existe a procura de verdadeiros adoradores, é porque existem falsos. E aquela mulher teve um encontro glorioso, correu lá na cidade, porque Jesus revelou todinha a vida dela. E ela correu lá contar, olha, eu encontrei o Messias. Será que não é o Messias? Porque ele falou tudo que eu tenho vivido, tudo que eu tenho passado, né? E ela sentiu lá no coração dela, ela recebeu água viva no espírito dela, ela recebeu o poder do Espírito Santo e foi lá correndo na cidade contar. Aí aquele povo veio correndo para ver Jesus. E aí eles falaram, já não é pelo que a mulher falou, mas nós estamos vendo cara a cara. Nós tivemos um encontro cara a cara com o Messias, com aquele que era prometido, né? E muitos judeus se converteram e Jesus veio para os samaritanos também. E os judeus não queriam que o evangelho fosse pregado para os gentios, né? Ah, que maldade, né? Só para eles, né? Então, muitos não creram, então Deus cegou o entendimento deles até que entre a plenitude dos gentios, né? E nós somos os gentios, né? Então, 10 anos após, veio o Espírito Santo na casa de Cornélio. 20 anos depois, em Éfeso, em todo o derramar do Espírito, houve evidências de falar em línguas e de dons do Espírito Santo, porque Jesus quer equipar a igreja de poder. Os dons são para equipar a igreja, para edificar a igreja, são coisas sobrenaturais do céu que mostram que Deus está conosco, né? Então tem uma passagem lá em Atos que fala assim, que eles pregaram e o lugar se moveu, imagina só, e lá no Pentecostes o lugar também se moveu, né? E eles falaram, eles estão bêbados. Não é possível. 9 horas da manhã era uma manifestação do céu. O céu desceu na terra. Jesus subiu, ficou do lado do Pai, está intercedendo por mim e por você. E o Espírito Santo desceu aqui para estar conosco para sempre. Amém? Então, em João 4 foi a hora sexta, meio-dia, né? E aí, agora Pedro estava no terraço, né? Pedro estava no terraço e tem a história do centurião Cornélio. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio. Ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas para o povo, né? E de contínuo orava a Deus. Então tinha 2 virtudes esse Cornélio. Ele sempre orava, né? Ele tinha uma comunhão em oração com Deus e fazia muitas esmolas, né? E este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo. Um anjo apareceu para Cornélio, né? E falou assim para ele, Cornélio, e ele fixando nele os olhos, né, e muito atemorizado, porque imagina a visão de um anjo, ele é brilhante, ele tem asas, né, deve ser lindo, eu já vi um anjo em sonho, o meu anjo é loiro de olhinho verde, tem cachinho, o anjo da guarda está aqui, sabia? Olha aí para trás que o seu anjo da guarda está aí, porque o Senhor já deu ordem para os seus anjos, o anjo encarregado da tua vida para te guardar, ele está aí com você, amém?
E o anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então as nossas orações nunca são em vão, elas sobem como fumaça. Fala lá em Apocalipse que tem uma taça. Quando aquela taça enche de oração, o Senhor derrama como resposta, amém? Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Eu falo assim, olha que interessante, né? Na Bíblia, o nome da cidade, às vezes falava assim, as pessoas não tinham, algumas não tinham sobrenome. Então falava Jesus de Nazaré, né? Pedro André de Betsaida. Então o sobrenome era a cidade que a pessoa pertencia, né? Aí é Maria de Santo André. Tem um monte. Então, fala assim, e o nome ou do pai, né? Simão, filho de Alfeu, por exemplo. E aqui era Pedro, ele era Simão Pedro. O nome dele era Simão e o sobrenome Pedro. Interessante, né? Ou eles falavam, né? Jesus de Nazaré, fulano de Betânia, era assim, né? Então, este é um certo Simão, ele está, né? Pedro está na casa de um certo Simão, curtidor, junto ao mar. E retirando-se o anjo que falava, chamou 2 dos seus criados e um soldado piedoso que estava a serviço, né? E havendo contado tudo, né? Como chama mesmo? Espera um pouquinho, Cornélio, é um nome diferente, né, gente? Cornélio, né, contou para os seus servidores e para o soldado, olha, vocês vão à procura de Pedro, que ele tá, né, ele tá na casa de Simão, então chamem ele, né, chamem ele para vir aqui. E um pouquinho antes, Simão estava no terraço com fome, e acho que ele devia estar orando, e desceu um lençol cheio de animais, de toda espécie, né? Aí apareceu o anjo, falou assim, come, mata e come, né? Aí ele falou, de maneira nenhuma eu vou comer esses bichos, né? Eles são impuros, né? Então Pedro aqui aprendeu uma lição. Esses animais simbolizavam os gentios, que somos nós, né? E ele era judaizante, então ele achava que só a nação dele ia ser salva, era para pregar só para a nação dele, né? E então os judeus não queriam que os gentios entrassem na graça, né? E fala assim a palavra, mas Jesus veio para os seus e os seus não os receberam, mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, amém? Então lá em Deuteronômio 10 fala, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Deus grande, poderoso e terrível, esse é o nosso Deus, né? Deus grande, Deus poderoso, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Então Deus não faz acepção, ele quer que todos se salvem, mas infelizmente essa vontade de Deus não vai ser cumprida, porque ele veio para todos, mas nem todos vão aceitar a salvação, né? Em Romanos 2:1 fala assim, porque para com Deus não há acepção de pessoas, tanto que ele falava com a samaritana em público, ele honrou as mulheres faziam parte do ministério de Jesus. Jesus curava no sábado, Jesus tocava em morto, Jesus tocava em leproso, Jesus pegava crianças no colo, né? Ele não faz acepção nenhuma. Ele foi comer na casa de Zaqueu, que era um cobrador de impostos. Então Jesus veio quebrar todos os protocolos, amém? E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vós está no céu. E para com ele não há acepção, né? Para que os patrões tratem com igualdade, com amor, os seus criados, e os criados tratem com amor os seus patrões, né? Porque para Deus não há acepção de pessoas, porque o mesmo Deus do patrão é o mesmo Deus do criado, né? Então, em Colossenses 3:25 fala assim, quem fizer o agravo, receberá o agravo que fizer, porque Deus não faz acepção, Deus é justo, né? Então,
Jesus foi ungido com o Espírito Santo, né? Para fazer a forma. E o que é unção? É a mesma coisa que você untar uma forma com óleo, né? E depois para colocar o bolo para não grudar. Aquela unção fica sobre todinha aquela forma. Assim Jesus foi ungido e nós também fomos ungidos para pregar boas notícias aos mansos de coração, né? Para levar o óleo da alegria para aquele que está entristecido, para trocar um manto de luto por vestes de louvor. Nós viemos anunciar as boas novas, nós fomos ungidos para isso, amém? Então, a principal profecia que promete a remissão dos pecados está em Isaías 53, né? Foi escrito por Isaías, e ele fala que verdadeiramente o Senhor tomou as nossas dores e enfermidades. E no princípio fala assim, quem deu crédito à nossa pregação? Quem acredita, né, que Jesus é o Salvador, que ele veio para curar, que ele veio para quebrar as maldições, que ele veio para que nós tenhamos vida nova, vida com abundância, alegria completa. Então, Isaías estava indagando e perguntando quem foi que deu crédito, e nós damos crédito, amém? Então Pedro, eles foram lá chamar Pedro. Pedro tinha visto aquele lençol, né? Ele estava com fome. Aí o anjo falou, mata e come. Eu não, é coisa imunda, né? Então ele achava que os gentios eram imundos, mas o Senhor fala, não considere imundo aquele que Deus purificou, porque quando Deus nos purifica, todos somos pecadores, e quando existe a purificação do sangue de Jesus, todos nós somos lavados, todos nós nos tornamos alvos como a neve, aleluia. O sangue de Jesus tem esse poder de purificar o pior dos pecadores e tornar ele uma nova criação em Cristo, amém? Então Pedro foi lá, começou a pregar, de repente caiu o Espírito Santo. É o único lugar que fala que o Espírito Santo caiu. Ele caiu de uma forma sobrenatural, né? Já é tempo de uma ação sobrenatural e poderosa, amém? Então, essas foram as manifestações, né? Em João 9,4 fala assim, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. Jesus já está nos advertindo que a noite vem, e a noite quando ninguém poderá trabalhar. Agora a gente tá aqui no século 21, né? Existe turno de noite e tudo isso, mas o que Jesus estava falando, que vai vir perseguição, que vai chegar uma hora que nós não vamos conseguir pregar o evangelho, porque o diabo quer retardar a volta de Jesus, né? Ele quer impedir, porque tem um certo número de pessoas que vai fazer parte do corpo, que é a noiva de Jesus Cristo, a noiva que nasceu lá na cruz do Calvário, e a igreja que foi inaugurada no Pentecostes. Jesus vem buscar essa igreja, né? Esse povo especial. A palavra fala que se o homem, o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, ele vigiaria, né? Mas nós não sabemos. E o que é que o ladrão vem pegar numa casa? Coisas preciosas. O que é que Jesus vem buscar nessa terra? O que é mais precioso para ele, a noiva dele, a noiva que foi comprada pelo sangue dele na cruz do Calvário, amém? Então, os trabalhadores na última hora somos nós, né? E Jesus disse que nós faríamos obras maiores, porque ele foi para o Pai. Gente, existem 10.700 seitas. Aqui em São Caetano tem a faculdade das bruxas. Olha só que horror, né? Então, o Senhor nos adverte na palavra, sabe isso, que nos últimos dias virão dias penosos, e nós já estamos vendo isso, né? Quando os homens serão difamadores, invejosos, desobedientes a pai e mãe, não é o que está acontecendo? Mentirosos, negando a eficácia, né, da verdade, escarnecedores, vão chamar o certo de errado e o errado de certo, não é o que está acontecendo? Então, nós estamos vivendo a última hora, né?
O diabo tenta retardar, né? Mas é necessário arrombar a porta dele. Mas Jesus fala que primeiro nós temos que amarrar o valente para saquearmos, né, tudo aquele que ele nos roubou. Mas é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Antes que houvesse dia, Jesus fala: eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amém? Aleluia, né? Que Deus gere o espírito de súplica e de oração. O Senhor fala: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então a santificação precede as maravilhas, né? E nós cremos que Deus fará muitas obras. Como na igreja primitiva, né? Foi derramado o Espírito Santo, só que qualquer pecado tinha uma punição muito séria, né? Então, vou fazer uma ilustração hoje. Então, 2 jovens, quando ficavam noivos, né? E o noivo não podia mais ver a noiva até o casamento. E aí o que acontecia? Ele nomeava, ele tinha que mandar presentes para a noiva, né? Que ela iria usar no casamento. E não era flores, não, eram joias. E aí o que acontece? Jesus, ui, a cortina, o vento aqui. Jesus, né? Jesus nomeou o Espírito Santo como amigo do noivo, né? Jesus nomeou ele. E aí o que acontece? Jesus não está vindo mais vir aqui na terra em pessoa ver a noiva, mas ele nomeou o Espírito Santo para trazer as joias. E o que são as joias? São os dons que vão enfeitar a noiva no dia do casamento, né? No dia que... E também estão enfeitando a noiva para fazer a obra, né? São dons, são bênçãos que ele traz para que a noiva seja adornada para a edificação do corpo de Cristo. Olha que lindo. E quando o noivo entra, ninguém dá muita atenção, mas a hora que a noiva entra, todo mundo fica em pé, né? Imagina só, Jesus com a noiva entrando nos portais eternos, né? E lá no Salmo fala: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, portais eternos, para que entre o Rei da Glória com a sua noiva no céu, onde eles vão comemorar 7 anos de festa. E eu não quero perder essa festa por nada, né, irmã Geni? Não é, irmã Noêmia? A gente não quer perder esses 7 anos. Gente, festa já é bom. Imagina festa no céu e 7 anos. E imagina que festa que não vai ser, né? E essa terra, nesse tempo, vai passar pela pior tribulação. Então, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena passar pelo caminho estreito, vale a pena confiarmos no nosso noivo, nosso amado, né? E ele está nos adornando com joias para nós usarmos no dia do casamento, para nós usarmos aqui na terra, para manifestarmos a glória dele e do reino de Deus. Aleluia! Santo Deus e eterno Pai, eu também, irmã Geni, imagina o que tem de comida boa no céu. 7 anos e não vamos engordar, o que é melhor. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Senhor, nós somos os trabalhadores, Senhor, convocados para batalha, para, Senhor, o trabalho da última hora. Que o Senhor esteja nos equipando, Espírito Santo querido, que o Senhor nos visite com os seus dons, nos revista de poder, dessa unção sobrenatural, Senhor, para fazermos a obra que o Senhor nos comissionou, a obra que o Senhor nos entregou para completarmos, para chamarmos aqueles que farão parte da festa das núpcias do Cordeiro. E nós queremos estar lá, nós queremos fazer parte. Ajuda-nos a estarmos constantemente, Senhor, em vigilância espiritual, porque o Senhor fala: vigiar e orar, porque não sabeis a hora que o Senhor virá. Que nós possamos, Senhor, mesmo estarmos apreensivos como as 10 virgens, Senhor. 5 eram prudentes e 5 nécias. Que nós possamos ser essas prudentes que levamos o teu azeite, o teu espírito, a tua unção na nossa candeia, para nós estarmos apercebidos da tua volta, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe rica e poderosamente, te amo em Jesus. Um beijo no teu coração, fica na santa e gloriosa paz do Senhor.